Ele que já faz parte aqui do nosso Bom Dia para nos ajudar, né, doutor? Nosso médico dermatologista que veio hoje falar sobre esse assunto. Quando passa de um desconforto e se torna algo que a pessoa não tem uma qualidade de vida. No dia a dia não é um simples suor, mas ela sua e ela se incomoda e aquilo incomoda ela durante o dia, no trabalho, em todos os lugares. Nós vamos falar, na verdade, desse desconforto que se chama hiperidrose. É isso mesmo? Isso aí. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia, o prazer é nosso. Nós vamos querer primeiro entender o que é um suor, digamos que normal, e o que é algo excessivo, que chega a incomodar ao ponto de não trazer qualidade de vida para essas pessoas. Excelente pergunta, porque a hiperidrose é uma condição muito comum, muito frequente. Ela parece ser uma coisa rara, mas é muito frequente. E as pessoas às vezes têm dificuldade de diferenciar, principalmente num meio como o nosso, com as temperaturas que a gente tem aqui em Teresina, né, que são bem complicadas. A gente tem o suor normal, o suor fisiológico, que geralmente é um suor que não causa problemas sociais. É um suor que não vai dar problema com uma roupa que você usa, que não vai dar problema para você apertar a mão de uma pessoa, porque está dentro do que é normal. A hiperidrose, ela é identificada quando você começa a ter problemas que realmente chegam ao ponto social. Você evita de apertar a mão de uma pessoa porque a mão está muito suada sempre, tem que enxugar a mão na calça, ou evita certos tipos de camisa porque sabe que aquela camisa vai ficar marcada depois de um tempo na axila. A face, às vezes, tem um suor excessivo que pode acabar gerando constrangimento. Esse é o ponto que a gente percebe que está passando do normal. Muito bom. Nós vamos chamar a atenção agora para entender melhor, na verdade, quais são os pontos, quais são as partes do corpo que são mais afetadas por esse excesso de suor e que chega a incomodar as pessoas. Nós temos suor da cabeça aos pés ou nós temos pontos específicos? Existem dois tipos principais de hiperidrose. O tipo menos comum, cerca de 7% dos pacientes, é o que a gente chama de hiperidrose generalizada. A gente tem isso no corpo inteiro. Cabeça, no tórax, no corpo inteiro. Isso é o tipo menos comum. E geralmente é um tipo que tem mais relação com causas por trás. Pode ter a ver com o uso de medicamentos. Às vezes tem paciente que começa esse quadro depois que iniciou o uso do medicamento contínuo. Às vezes por conta de algum problema psicológico, ansiedade, depressão, pode desenvolver esse quadro que é mais generalizado. Quando a gente tem o quadro mais comum, que é o quadro focal, esse está presente em 90%, 93% dos pacientes, a gente tem ele localizado em determinadas regiões. Então, as mais comuns são, por exemplo, nas axilas, é muito frequente a gente ver, nas palmas das mãos, plantas dos pés e face ou couro cabeludo. São as regiões que a gente observa mais esse quadro focal. Doutor, nesse caso, essa pessoa já nasce com essa questão do suor nos pés, nas mãos, ou tem a ver com o lado emocional? Aí não, aí já é uma característica realmente... Depende justamente desses dois tipos, né? Esse tipo mais comum, que é o focal, ele geralmente a pessoa tem uma predisposição genética a desenvolver. Então é um quadro que, por mais que a pessoa não nasça com ele, mas vai começar a se manifestar ali em torno dos primeiros 25 anos de vida. Já no quadro generalizado, que é esse do corpo inteiro, ele já tem mais relação com causas subjacentes. É mais comum a gente perceber, como eu falei, ou medicamentos ou questões psicológicas, alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, são tratamentos diferenciados no caso. No caso, a gente tem quantos tipos de tratamentos? A gente agrega tudo, né? Porque é tudo hiperidrose. Mas a hiperidrose generalizada tem um tratamento completamente diferente. Porque imagina, se a causa da hiperidrose é por conta da introdução de um medicamento, você pode fazer qualquer tratamento. Se você continua tomando medicamentos, você vai continuar tendo hiperidrose. Se é por conta da ansiedade, os tratamentos podem até melhorar, mas é importante, é essencial a gente tratar a ansiedade porque foi a causa do problema. Agora, no tratamento focal, quando a gente tem hiperidrose localizada em determinadas regiões, a gente tem tratamentos específicos para aquilo, porque não existe uma causa subjacente para a gente tirar.
Aí é o momento que a gente entra nos tratamentos específicos. A gente pode fazer tratamento em primeiro lugar, a primeira opção são o uso de agentes tópicos, geralmente algum tipo de desodorante à base de alumínio, algum tipo de medicamento, mesmo um creme à base de alumínio ou pomada, a gente pode fazer dependendo da região, né? E isso já melhora bem na maioria dos casos. Pronto. Doutor, quando essa pessoa, ela tem essa hiperidrose, né? Esse suor excessivo na cabeça ao ponto de pingar pelo pescoço e descer, né? E não é um suor qualquer, aquele suor que a pessoa, mesmo não fazendo esforço, ela anda com a toalhinha no bolso e é o tempo todo ali tirando ao ponto de torcer, né? Aquela toalhinha. Nesse caso, shampoos, alguns produtos, o doutor estava falando, pode ajudar? Tem algum tipo de produto específico? Olha, sendo honesto, o uso do shampoo tem um resultado muito discreto, praticamente nada, porque tem muito a ver com a glândula sudorípara mesmo, a glândula de suor. O que a gente consegue dar uma amenizada na secreção da glândula de suor é com o uso de medicamentos à base de alumínio. Existe uma dica caseira, digamos assim, que algumas pessoas fazem, que é o uso do leite de magnésia. Leite de magnésia que é usado há não sei quantos anos aí para dor de estômago, né? Alguém teve ideia de fazer isso e botar no lugar que estava suando e perceberam que isso diminui a secreção de suor. A gente costuma orientar no começo do tratamento para ver os efeitos colaterais disso são baixos, é uma coisa de certo perfil de segurança. Então pode funcionar em alguns casos. Agora, infelizmente, na maioria dos casos, esses agentes tópicos não funcionam. A gente tem que escalonar o tratamento para coisas um pouco mais incisivas. Doutor, se fala muito do Botox e se fala de cirurgia. Qual é o momento, por exemplo, o doutor estava falando que quando é nos pés, quando é nas mãos, quando é em alguns pontos específicos. E o doutor falou de uma idade dos seus 25 anos. Mas pode vir antes, pode já estar nessa pessoa com uma idade Pode. a menos, né? A gente vê às vezes em adolescente, já começando o quadro de hiperidrose e tudo. E a gente tem um conceito de fazer o que se chama escalonamento de tratamento. Eu já peguei pacientes que foram começar o tratamento do excesso de suor e alguém já indicou fazer cirurgia. Não é o adequado. O adequado para a gente fazer é o escalonamento. Então você começa com esses agentes tópicos que eu falei, a gente observa se melhora, porque já melhoram vários casos só isso. Se não melhora, a gente passa para o segundo passo, e o segundo passo é justamente a aplicação do Botox. Doutor, como é que fica a questão da condição daquela pessoa? Digamos que ela esteja com um pouco mais de peso, digamos que ela esteja... Pode acontecer de a pessoa nunca ter tido nenhum problema desse de suor a vida toda ou aumentou esse suor de um certo tempo para frente. Sim, com certeza. A obesidade ou até mesmo, o doutor já falou do lado emocional, que também pode ser afetado muitas vezes, preocupação, seja lá o que for. Quando o senhor fala da não cirurgia, é justamente porque podem existir outros tipos de tratamentos que vão deixar tudo... Isso. Ok, por exemplo? Isso que você falou da obesidade, por exemplo, é uma questão que a gente vê muito porque o tecido de gordura, ele acaba retendo mais calor. E sem falar que as dobras da pele acabam ficando mais ocluídas. Então é normal a gente aumentar o suor quando tem o aumento de peso. Essa é uma parte importante comportamental do tratamento da hiperidrose, a perda de peso. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas usando hormônios anabolizantes, que são hormônios que costumam aumentar tanto a secreção da quantidade de suor, quanto às vezes até a alteração do cheiro também, por conta da proliferação de bactérias. Então a gente vê no dia a dia, às vezes, esse tipo de alteração. Ok. Tem alguma pergunta para fazer? Você quer fazer alguma pergunta? O microfone para ela fazer. Nós temos uma pessoa aqui no estúdio que vai fazer uma pergunta para você. Vai ser um prazer. Liga o microfone para que ela possa fazer a pergunta. Fica à vontade. Bom dia, doutor. Me chamo Bárbara. No meu caso, começou na adolescência, pelos pés, depois nas mãos, tinha dificuldade até de escrever. Oh, meu Deus. E agora sinto muito do pescoço para cima, no rosto e no cabelo. Então, tal com maquiagem, zero. Escova também não dura. Oh, meu Deus. Mas você tirou uma dúvida minha, que era a questão da cirurgia. Como eu estou começando a ir atrás de procurar saber agora sobre essa doença,
Eu estava querendo muito a cirurgia em primeiro caso, mas ainda vou ouvir. Isso é importantíssimo. As pessoas vão direto para a cirurgia. A cirurgia é um tratamento muito legal. Ele funciona bem e, sem dúvidas, é um tratamento que geralmente tem uma remissão a longo prazo. Porque, por exemplo, o tratamento tópico que você passa, ele tem uma resposta transitória. Depois de um certo tempo, se você para o tratamento, você vai voltar. Botox, mesma coisa. Você faz a aplicação de Botox, ele vai ter uma durabilidade aí de 6 a 9 meses, mais ou menos. Melhora muito a qualidade de vida do paciente. Eu tenho pacientes assim que dizem que a vida deles era uma antes do Botox e outra depois. Mas são momentos, né? Melhora muito, mas o Botox dura 6, 9 meses. Então, assim, é uma coisa que você tem que ficar fazendo para a vida. A cirurgia é uma coisa definitiva. Quais são os problemas da cirurgia? São principalmente dois. Além do trauma cirúrgico, que é uma coisa mais agressiva, tem um risco maior, tem um detalhe do que a gente chama de hiperidrose compensatória, que é o que? A gente vai tirar na cirurgia, a gente retira a glândula de suor e o plexo nervoso, né? Então, aquele local que está suando muito, ele vai parar de suar. Mas pode acontecer do organismo compensar com excesso de suor em outra região. Esse paciente que eu falei, por exemplo, que foi direto para a cirurgia, ele foi fazer por uma hiperidrose nas palmas das mãos. E depois da cirurgia ele resolveu o problema, mas começou uma hiperidrose no peito, muito mais intensa, que molhava a camisa. Ele falou para mim, doutor, eu preferia ficar nas minhas mãos do que com o peito. Então a cirurgia tem que ser muito bem pensada realmente nos casos que precisa fazer. A gente deixa ela em última opção. É um tratamento muito bom, tem muitos colegas com muita experiência, mas a gente deixa para o último caso. Muito bom. Obrigada, Bárbara. Imagina. Agora, doutora, ela falou doença. Podemos chamar, é uma doença? Podemos, é uma alteração da fisiologia normal do corpo, né? A glândula sudorípara não é normal que ela fique secretando tanto, então ela realmente está alterada. Tá certo, doutor, quero agradecer pela sua presença. Eu que agradeço. Faltou alguma informação? Não, é importante explicar para as pessoas que isso é uma coisa comum, frequente, as pessoas acham que não tem tratamento, que é normal. Não deve ficar sofrendo, tem que buscar o tratamento. Tem que buscar, porque isso tem um impacto na qualidade de vida muito grande. E sobre o que o doutor falou, o lado emocional também pesa. Então, assim, tem que analisar tudo. A questão mesmo da obesidade, a questão do emocional, buscar saber o que está acontecendo para melhorar também e buscar um profissional. Com certeza, buscar um profissional, dermatologista para tratar essa questão. Obrigado, eu. Quem quiser entrar em contato com o doutor, como é que faz? Tem o nosso Instagram, @dr.jameslima, e o site www.jameslimadermato.com. Obrigada, doutor. Obrigado, eu. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa, é sempre um prazer estar com o doutor.